Destaque Cooperativista. Oferecimento FECOAGRO. Há 50 anos interagindo, cooperando e difundindo o cooperativismo em Santa Catarina. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade, realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. Florianópolis, a capital de todos os catarinenses. Essa ilha magnífica, que encanta o mundo por sua beleza, foi palco de uma festa memorável, a celebração dos 50 anos da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. 50 anos de história não é para qualquer federação. Por isso que a FECOAGRO faz referência no cooperativismo não só do estado, mas do Brasil. E faz jus a todos os convidados que estão aqui hoje. Mais de 300 convidados estiveram presentes no Lira Tênis Clube, em uma noite repleta de elegância e beleza, digna de 5 décadas de história. Não foi apenas uma festa, mas uma verdadeira celebração ao cooperativismo de Santa Catarina. Se voltarmos no tempo e lembrarmos do cooperativismo catarinense de 50 anos atrás, poucos imaginavam o quão longe o movimento chegaria. O avanço que vivemos hoje tem como base um alicerce fundamental: a união das pessoas. No dia 25 de julho, em 1975, foi fundada a FECOAGRO, com o visionário Auri Luiz Bodanese à frente, deixando um legado que ainda impacta o setor agropecuário, junto com presidentes de 15 cooperativas agropecuárias que se reuniram em Assembleia Geral para fundar oficialmente a FECOAGRO. União das cooperativas na formação da FECOAGRO é a confirmação de que os agricultores devem se agrupar em cooperativas. Eles também precisam se agrupar em uma federação para fortalecer o agronegócio. Negar isso é negar a importância da união, da integração e da intercooperação. Sem pretensões pessoais ou individuais, o futuro vai mostrar a importância da união. E a FECOAGRO será orgulho para todos nós. Só vamos superar crises se estivermos unidos em todas as instâncias. Quem fizer diferente, um dia vai ficar na estrada. Lembro só daquela uma reunião de fundação, vamos dizer. Então eu fui chamado, não sei porquê, porque eu sou alemão, mas eu já tinha uma certa influência na região. Com o senhor Auri Bodanese tinha um bom contato. E assim, do trabalho da FECOAGRO mesmo, posso dizer pouco. Mas eu só posso desejar que continue com sucesso, dando um trabalho tão importante realmente para o agricultor. Eu acho, no fundo, gira tudo em torno do agricultor e não dos líderes que aparecem sempre, né? Foi uma luta bastante grande. Nós tínhamos, na época, nós tínhamos como o que nos guiava em termos de federação das cooperativas era nós éramos da Coopercampus filiado à FECOTrigo, no Rio Grande do Sul. Então houve um movimento em Santa Catarina para nós fundarmos a nossa federação, onde o senhor Auri Bodanese capitaneou essa ideia, né? E ali nós, que fazíamos parte da Coopercampus, abraçamos essa causa, né? Lutamos juntos, fizemos parte da primeira diretoria, e juntamente aí com outras pessoas, né? Que eu poderia citar aqui vários nomes, eu não vou citar porque vou me esquecer de alguns, né?
E iniciamos a nossa FECOAGRO, que até hoje aí está presente, fazendo um grande trabalho, né, para o cooperativismo de Santa Catarina, que é sem dúvida nenhuma é o melhor cooperativismo do Brasil. E tivemos a felicidade de fazer parte dessa turma aí, né? Hoje uns não estão presentes, né? Somos em poucos. Mas com certeza o senhor também foi secretário estadual da Agricultura e também presidente da EPAGRE, mas o senhor está muito jovem ainda para ter tanto cargo aí já na política. Eu comecei na FECOAGRO, eu tinha acho que 26 anos, né? Quando fui diretor aqui da FECOAGRO, tinha 26 anos. Então era como a gente usa na gíria, era um molecão, né? Fui presidente da Cooper Campus, graças a Deus me saí muito bem na presidência da Cooper Campus por 2 mandatos, né? 3 anos, depois eu fiquei 3 anos fora, voltei novamente. Eu acho que fiz uma boa gestão, né? E hoje, queira ou não queira, é um orgulho, né? Um orgulho para nós, é um orgulho para Santa Catarina. É uma cooperativa de primeira grandeza, né? Isso eu me orgulho muito. A gente falar de 50 anos é uma história muito longa, né? E aqui nós temos que lembrar dos visionários, fundadores, liderados pelo seu Auri. Com certeza naquela época não era tão fácil como é hoje, né? Ter uma visão de criar uma federação das cooperativas agropecuárias de Santa Catarina para dar mais força para as cooperativas, isso é super importante. E todos os presidentes que passaram, os conselheiros todos, desde quando começaram, e todos eles que trouxeram a FECOAGRO até aqui, trouxeram com muita dignidade, com muito trabalho, com muito suor, cada um deixou seu legado da sua maneira. E coube a gente justamente ser presidente nesse momento de 50 anos. Mas é um orgulho muito grande para todos nós comemorar 50 anos da FECOAGRO. E a FECOAGRO, ela está aqui justamente para ajudar as cooperativas, ajudar os cooperados. Se não tivesse cooperado e cooperativa, com certeza não existiria nem FECOAGRO e a gente não estaríamos aqui. Então a FECOAGRO, ela desenvolve um trabalho muito grande junto às cooperativas, desde de comunicação, informação, central de compras, a indústria de fertilizantes. Isso ela cresceu bastante, mas cada vez o compromisso fica maior. 50 anos é uma história. E a gente tem que sempre pensar de quem trouxe a cooperativa até aqui e a gente fazer o máximo para ser igual ou melhor, porque geralmente tem que, eu sempre digo, quem passa depois da gente tem que ser melhor que a gente. E a FECOAGRO, ela sempre fez isso. O pessoal trabalharam muito incansável e corretamente. E hoje está se colhendo os frutos de quando foi plantado 50 anos atrás. É uma honra, em nome do Sistema OSESC, falar nesse dia, nesse evento. A nossa FECOAGRO, ela é igual uma família, ela tem altos e baixos. Estava bem, estava mal, e todos nós precisamos ficar juntos. Nas horas boas, mas também nas horas ruins, porque foi falado aqui pelo seu Auri, pela dona Zelinda, por todos os que deram seus depoimentos, que juntos a gente fica mais forte. E a FECOAGRO, completando esses 50 anos, mostra amadurecimento do nosso sistema, porque é uma cooperativa de segundo grau. E ela nasceu nesse dia 25, como dia do colono, como dia do motorista. Não sei se tinha alguma coisa a ver com o seu Auri, mas ele também era motorista e colono. E acho que isso fez com que ela plantasse aí boas raízes. E vento, chuva, tudo que veio não conseguiu derrubá-la. E a gente está mais firme do que nós estávamos no passado. Eu acho que todas as cooperativas que estão com ela agora estão realmente porque gostam do sistema, porque defendem o sistema. E que bom que nós estamos aí juntos e discutindo, botando na mesa os problemas, falando e achando as melhores soluções para o nosso cooperativismo catarinense. Para você entender, a FECOAGRO atua em 4 pilares, com a central de compras, o programa Terra Boa, a indústria de fertilizantes e a comunicação. São esses elementos que fortalecem o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina, impulsionando seu crescimento e integração. E em cada etapa, teve um pouco de cada presidente que assumiu a federação ao longo dos anos. A FECOAGRO foi adicionando ano após ano atividades no seu portfólio de produtos e hoje ela é uma das entidades, se pesquisarmos
certamente das mais conceituadas do Estado, que merece o respeito de toda a sociedade, a admiração, porque ela de fato contribui extraordinariamente para o nosso desenvolvimento. Você iniciou o projeto da indústria de fertilizantes. Como que foi lá atrás esse processo? Olha, a semente, a ideia estava germinando já antes mesmo de eu ter assumido a presidência. Nós tivemos o cuidado de buscar a unanimidade, a coesão do grupo de cooperativas, definir a forma como ela iria funcionar, para que nós tivéssemos a certeza de que quando implementada ia dar certo. E foi realmente um acerto. Ao longo do nosso período a indústria ficou pronta, foi inaugurada e os primeiros sacos de fertilizantes aconteceram nos primeiros dias da gestão do Marcos, que me sucedeu. Eu já era vice-presidente da Aurora. Eu fui para a Aurora em 83 como presidente da Cooperrio de Joaçaba. E em 84 o Auri me convidou para ser vice da Aurora. E em 85 nós começamos o sistema de crédito aqui em Santa Catarina, a Cosecrer, que hoje é representada aqui pelo Cicobi Santa Catarina. E nesse intervalo nós éramos sempre ligados com a liderança do Auri, saudosa memória, e ele solicitou que eu assumisse a FECOAGRO. FECOAGRO, que é fruto de mais uma iniciativa dele, fundada, que foi, assim como a Cooperalfa, assim como a Central, a Aurora. E eu então assumi. Como você falou, foi uma época bastante difícil e nós tivemos que as cooperativas filiadas FECOAGRO fazer um mutirão para resolver problemas financeiros e felizmente nós conseguimos manter a FECOAGRO apesar das dificuldades. E o meu mandato foi apenas, não deixou nenhuma marca assim de realce, mas nós mantemos vivo. E quando venceu o meu mandato, o Auri assumiu a FECOAGRO e trouxe o Ivan, que já desde aquela época já estava trabalhando com o sistema cooperativo, e deu-se início a um outro período. Então o meu período não tenho algo para marcar, a não ser de manter viva a FECOAGRO, e hoje eu tenho uma imensa alegria e uma satisfação muito grande também. A FECOAGRO é a grande responsável pelo sucesso da comunicação do cooperativismo catarinense, porque não existe você trabalhar ou montar alguma coisa e não se comunicar com aquele teu objetivo. E a FECOAGRO faz muito bem isso, sempre fez, né? E continua fazendo. Então, nós tivemos essa grata satisfação de fazermos parte como presidente, mas pode ter certeza que fomos apenas mais um, né? Os demais que tiveram aí, e principalmente as pessoas que tocam a FECOAGRO, né? Os seus colaboradores, foram pessoas que nunca deixaram de nos dar apoio, e com isso tivemos sem dúvida nenhuma a facilidade de dar continuidade àquilo que os demais vinham fazendo. Então, parabéns à FECOAGRO, continua cumprindo com esse papel, que é muito importante. Eu te digo que eu sou fã do programa da FECOAGRO, todos os dias eu escuto o programa da FECOAGRO, todos os domingos eu assisto o programa da FECOAGRO, e eu acredito que o cooperativismo tem crescido com seriedade, com objetivos, devido a essa comunicação. Então, parabenizar em especial a comunicação da FECOAGRO. Você faz um papel muito importante fazendo troca-troca, produzindo um adubo que realmente, mas sem dúvida nenhuma, sem a comunicação, isso aí não teria o valor que tem. É uma honra fazer parte da história dos 50 anos da FECOAGRO. É um símbolo do cooperativismo. E o cooperativismo catarinense é o melhor cooperativismo do Brasil. Eu tive a oportunidade de ser presidente da cooperativa em Concórdia durante 15 anos. Fiz parte da FECOAGRO desde 1980, quando fui eleito pela primeira vez na cooperativa.
Fiz parte também como secretário da Agricultura em programas essenciais. Foi no tempo que era secretário que se implantou hoje Terra Boa. E foi por um convênio, na época era troca-troca. E foi também no segundo mandato como secretário da Agricultura que se iniciou a indústria de fertilizantes. E nós arrumamos o primeiro recurso pela Secretaria para levar adiante isso. Desde a Euribo Danese, passando por todos os presidentes, vice-presidentes, diretorias, a união das cooperativas forma essa grande família da FECOAGRO. Sempre, nos últimos anos principalmente, com o cunho e o trabalho intensivo de Ivan Ramos. O cooperativismo vem cada ano melhorando, né? De lá para cá, a evolução que se teve, qual foi? O amadurecimento vem com a conscientização cooperativista. O Estado tem um modelo próprio, a partir da propriedade agrícola, modelo da sociedade catarinense, certo? E não só no agro, como no crédito, na saúde, no transporte, na infraestrutura, o cooperativismo faz parte da vida, porque é uma entidade de pessoas que visa integrar com a sociedade, buscar alternativas de renda para aquele que sozinho não consegue vencer, unir a produção, comercializar e industrializar junto. É o exemplo, por exemplo, da Aurora, que hoje é o melhor modelo de cooperativas central do Brasil também. Como é a FECOAGRO, o melhor modelo de federação de cooperativas. Trabalho a favor do agricultor, a união de famílias, cooperativismo e integração. E pelo modelo catarinense, hoje nós temos 53% das famílias de Santa Catarina, independente de onde esteja, que são integradas a uma cooperativa, são associados. É o melhor estado cooperativista do Brasil. Além de orgulho, dá uma satisfação imensa pelo legado daqueles que começaram lá atrás, há meio século atrás, acreditando que o processo do cooperativismo, do associativismo, vinha somar ao desenvolvimento para chegar onde nós estamos hoje. Então esse pessoal a gente deve muito para eles, porque realmente fizeram a diferença. Eu acho que a FECOAGRO cresceu em muitos pontos, né, Paco? A indústria passou por muitos percalços até chegar no nível de atendimento hoje. As áreas de gestão também melhoraram muito. Acho que cada um, com o seu pouco, com o seu entendimento, foi construindo essa relação tão boa que a FECOAGRO tem hoje. Não que esteja nadando em braçadas de ouro, digamos assim, mas é uma empresa sólida, não é? O associativismo não traz só resultado financeiro, mas traz também um resultado da soma de ideias. As pessoas acabam indo para uma reunião e cada um expõe uma coisa. E a gente procura o melhor caminho para ter sucesso. Então o cooperativismo faz isso com frequência. E esse é o segredo do sucesso das cooperativas. A FECOAGRO nada mais é do que o exemplo maior nosso do que para a COCAM, por exemplo, que tem 32 anos. A FECOAGRO tem meio século já. Então é um exemplo a ser seguido, é um exemplo que vale a pena lutar para deixar um legado de realmente uma condição melhor para os nossos associados. Eu tenho muito orgulho de ter ajudado a construir toda essa história do cooperativismo, né? Na verdade, o cooperativismo que nós vivemos hoje, ele nasceu na metade da década de 60, quando a Acaresc, através do Dr. Glauco, assumiu a bandeira do cooperativismo e foi o grande incentivador das cooperativas, que ajudou a dar os primeiros passos. Nós não tínhamos condições de contratar contadores e a Acaresc fez um concurso e contratou um grupo de contadores que foram colocados sem ônus à disposição das cooperativas. E entre esse grupo está o Ivan Ramos. Isso foi em 69, né? Então é uma longa história. Eu tive a honra de ser, além de fundador e presidente da Cravil por 12 anos, eu fui fundador da UCESC, fui o primeiro vice-presidente e depois de um ano presidente por 2 mandatos. E tive a honra também de participar da fundação da FECOAGRO. Lembro como se fosse ontem, no auditório da Superintendência do Banco do Brasil, aqui em Florianópolis, a Assembleia de Fundação, com o Saíde Miguel, grande apoiador do sistema cooperativo, né? Que era superintendente do banco na época. Então é uma bela história e o cooperativismo catarinense se profissionalizou
e hoje é referência de cooperativismo para todo o país, né? Há mais de 40 anos que eu estou no cooperativismo, então praticamente a gente viu a FECOAGRO crescer. E para mim foi uma satisfação bastante grande de ter participado desde o início da nossa indústria de fertilizante. Eu já fazia parte do conselho de administração. E depois, com o tempo, me tornei presidente e todos começaram e deram continuidade à nossa fábrica de fertilizante. A fábrica de fertilizante da FECOAGRO praticamente ela consolidou a FECOAGRO, onde ela começou a fazer um trabalho junto às cooperativas afiliadas e junto ao nosso produtor, ao nosso associado. Um produto de excelente qualidade, que isso foi o passo fundamental. Então, por isso que a nossa agricultura de Santa Catarina hoje é o que é. A FECOAGRO deu uma contribuição bastante grande para esse crescimento, esse desenvolvimento do nosso agro em Santa Catarina. Então, para mim foi uma grande honra realmente ter passado por essa história como presidente da FECOAGRO por 9 anos. Isso para mim foi muito importante e eu tive um aprendizado bastante grande junto com meus colegas de trabalho da FECOAGRO. Eu sou muito grato a isso. As autoridades políticas também estiveram presentes, realçando a pujança do Estado. É que Santa Catarina é o mais cooperativista do Brasil. São mais de 4,7 milhões de cooperados, o que representa 58% da população estadual. Um modelo que fortalece a economia local, gera empregos e contribui significativamente para o desenvolvimento social e econômico do Estado. Com certeza não vamos construir o futuro sem a parceria muito fina do poder público, né, com o setor cooperativo, né, com a agricultura em si, com o produtor, com aquele que trabalha. Né, e hoje é muito feliz estar aqui no dia 25 de julho, que é o dia do colono, é o dia do motorista, é o dia da agricultura familiar. Está aqui em Florianópolis celebrando aqui, comemorando os 50 anos da FECOAGRO, essa que é uma entidade de relevantíssimo trabalho em prol do que Santa Catarina se tornou. Né? E eu tenho o prazer de representar o governo de Santa Catarina, o governador nesse ato, está aqui com vocês. Chiodini, você também sempre está em Brasília, né? A gente vem numa luta no cooperativismo, na agricultura familiar. Nós temos um estado extremamente forte no cooperativismo. Como que tem sido essa luta em prol do nosso setor? Bem, o ano de 2025 tem até então sido um ano de grandes resultados. Nós batemos no primeiro semestre o recorde, né, em exportações do agro catarinense, tanto em volume quanto em valor agregado. Né, nós conseguimos abrir novas fronteiras, manter a nossa sanidade animal, manter o nível de excelência e qualidade que Santa Catarina conseguiu ao longo dessa história toda, né, que vocês conhecem muito bem. Mas nós temos sim desafios pela frente. Um deles são pautas comuns, pautas que unem, né, pautas que vão nos levar para o futuro e que necessariamente vamos precisar para isso. Começando pela infraestrutura. Né, nós precisamos oferecer infraestrutura e temos cobrado, você falou de Brasília, temos cobrado muito o governo federal nesse sentido para manter níveis elevados de investimentos nas nossas rodovias federais. Nós temos gargalos que acabam prejudicando a nossa competitividade diariamente. E não é só rodovia, também nos portos, aí na questão do recebimento dos fertilizantes. Tudo que nós precisamos é para manter essa grandeza. O governo de Santa Catarina tem feito a sua parte com o programa Estrada Boa, que são nas SCs. A nossa qualidade da malha viária melhorou muito. Os investimentos em conserva, o governador Jorginho priorizou essa área e já é nítido e visível em Santa Catarina, a sociedade já está reconhecendo. E agora, recentemente em Joaçaba, o governador lançou o maior programa de infraestrutura rural do Brasil. Veja bem, Santa Catarina tem um pouquinho mais de 1% do território nacional, né, mas nós vamos investir 2,5 bilhões em pavimentação somente em áreas rurais. Né, isso mostra o comprometimento, né, de devolver ao agricultor, ao setor da agroindústria, do cooperativismo, enfim, de toda a cadeia, né, um pouco do que eles já fizeram, trabalharam e continuam trabalhando e desenhando para Santa Catarina. Para mim é uma alegria gigantesca estar aqui hoje à noite, prestigiando os 50 anos da FECOAGRO.
essa história tão linda, tão rica, que enche a gente de orgulho e, acima de tudo, nos inspira, né? Eu costumo dizer que se o parlamento, se a política tivesse esse mesmo espírito, o nosso país seria uma potência inalcançável, né? E eu busco sempre levar essa inspiração, levar essa história, levar esse modo de trabalho sensacional que é o cooperativismo para o meu trabalho. E a gente está sempre perto, a gente está sempre junto. E eu tenho a alegria de enfrentar os grandes desafios na Câmara de Deputados com a ajuda de vocês, com a orientação de todos vocês, porque a gente está sempre conversando, a gente está sempre trocando ideia e levando o que tem de bom, tentando transformar isso em legislação, em fiscalização e, acima de tudo, defendendo essas pautas. E eu tenho muito, muito orgulho de poder estar lá em Brasília como deputada federal, defendendo o cooperativismo, defendendo a agricultura, defendendo tudo isso que faz parte da nossa história, seja a história familiar de todos nós ou a história do desenvolvimento do nosso estado, né? O oeste de Santa Catarina, em especial, passou a desenvolver. São 50 anos de FECOAGRO e 50 anos que mudou a economia da nossa região, que muitas vezes foi esquecida. E todo o nosso estado é bem nutrido, com cooperativas, e isso faz também lembrar que o nosso estado de Santa Catarina é o único estado dessa nação que tem todas as regiões desenvolvidas e industrializadas. A gente sabe que tem muito trabalho para fazer ainda, mas com muito carinho, com muita inspiração. A gente sabe que esses 50 anos teve muitas dificuldades, a gente tem muitas dificuldades, mas assim como a FECOAGRO, essa história de sucesso, nós haveremos de ter sucesso em todos os nossos pleitos também. Nossa vida, há muitos anos já, está interligada com o cooperativismo. Eu fui funcionário da cooperativa Auriverde, lá de Cunhaporã, lá na década de 80, é sinal que os anos já se passaram, né? Fui prefeito lá do município de Cunhaporã e agora, como parlamentar, a gente continua com essa identidade muito forte com o cooperativismo de Santa Catarina. Acompanhamento, tanto o cooperativismo de produção como de crédito, ou de geração também, como é o caso das nossas geradoras de energia elétrica. E na Assembleia Legislativa a gente tem procurado, através de uma frente parlamentar do cooperativismo, estar sempre sintonizado com todos os projetos que são importantes para o segmento. E nesse momento eu tenho abraçado um grande projeto, que é o acompanhamento da COP30, que em muitos estados da federação não se está dando a atenção merecida para esse momento. Pois vejam bem, o mundo está vindo para o Brasil para discutir meio ambiente, preservação ambiental. E hoje nós temos realidades aqui em Santa Catarina, onde verdadeiramente todo este processo de preservação já está consolidado, quer seja na indústria, mas aqui fazendo uma referência fortemente à nossa agricultura. Hoje 20% de todas as nossas propriedades rurais, elas já estão consolidadas como reserva legal. Então o nosso agricultor, ele produz, mas também preserva. E nós precisamos mostrar esse modelo ao mundo, porque se nós não fizermos a defesa daquilo que já está dando certo, que já cumpre o seu papel social, não tenho dúvida que nós teremos mais algumas normativas que vão impactar diretamente a cadeia produtiva de todo o nosso país. Hoje é como se a gente fosse fazer hipoteticamente uma comparação. Você tem um apartamento na cidade com 5 repartições, das quais uma você precisa fechar as portas, ou seja, a sala de estar você não pode usar. Você não pode ver o futebol, não pode ver a sua novela, por quê? Porque isso é preservação permanente. Assim a vida do nosso agricultor, ele está pagando para preservar. E o trabalho nosso é mostrar o que Santa Catarina tem de bom e de melhor, o modelo do nosso cooperativismo, mas acima de tudo, reivindicarmos também que todas essas entidades que aqui discutem esse tema também se preocupem em nós fazermos uma compensação a esse agricultor. E não tem compensação melhor do que pagar por todos os serviços que ele faz de preservação. Quero parabenizar a FECOAGRO pela organização dos 50 anos de sua fundação. Muito emocionante, realmente a gratidão que liga ao passado, tão comentado aqui, mas ela dá a certeza que com essa gratidão nós vamos ter um futuro muito promissor. A FECOAGRO
tem uma história que se entrelaça com o cooperativismo, que valoriza as pessoas, que faz acontecer, que está presente no dia a dia. E por isso nós estamos muito felizes de estar participando desse momento que comemora os 50 anos de fundação da FECOAGRO. Meus parabéns, o nosso reconhecimento, também da Comissão de Agricultura, pelo excelente trabalho que a FECOAGRO faz, pelo cooperativismo catarinense. Você também está sempre a par, né, da agricultura, do cooperativismo aqui do estado e com certeza faz parte dessa história. Sem dúvida, o nosso mandato ele é focado no cooperativismo e no agronegócio. Eu sei que é uma missão muito grande defender essa cadeia produtiva. Hoje é o dia do colono, do motorista, o dia da agricultura familiar, o dia da nossa gente que trabalha, que produz, que faz as coisas acontecer. E por isso a FECOAGRO vem comemorar os seus 50 anos num dia muito especial, mas muito especial mesmo. E por isso a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, sabendo de que tudo isso é feito pelas pessoas, com amor, com trabalho, com dedicação, que faz toda a diferença. Passou um filme, né? Para quem começou lá em 1973 no cooperativismo e depois em 75 na FECOAGRO e que passou por várias fases, tanto da FECOAGRO como do agronegócio e do cooperativismo de modo geral, chegar nesses 50 anos e ver as pessoas assim, não pelo elogio, mas pela referência que se faz, eu acho que é uma satisfação para qualquer pessoa. E eu acho que a área de comunicação, eu sempre digo, é um insumo da nossa atividade no cooperativismo, no associativismo, porque ela redistribui, ela propaga as informações, o que tem que ser necessário para o agricultor, para o associado de qualquer cooperativa. Então não dá para trabalhar sem comunicação, em qualquer empresa, mas no nosso caso no cooperativismo, muito mais, porque nós falamos com muitos agricultores, com muitos associados de cooperativa. E se tem que descobrir a forma de eles saber o que está passando. E por isso que a gente sempre prestigia. Eu considero um insumo necessário, como se fosse um fertilizante, como se fosse uma semente ou qualquer defensivo agrícola, porque faz parte das atividades em casa, no campo, na cooperativa, na comunidade. Então a comunicação, na minha visão, ela tem que existir. Não é fácil, vocês sabem que não é fácil. A comunicação ela mexe nos brios das pessoas, na sensibilidade. Muitas pessoas não gostam de tudo que se fala, mas a gente tem que persistir. Além disso tem custos, então é uma arte manter a área de comunicação numa empresa. Especialmente numa empresa, como no nosso caso, do cooperativismo, que tem 70 mil donos e centenas de gerentes, de gestores, cada um enxergando de um jeito. E você tem que ser o maestro. E se você não der o tom, as pessoas não fazem, ou elas recuam, elas renunciam. Mas eu acho que junto com uma equipe formada, como no nosso caso, com toda a equipe da FECOAGRO na área de comunicação, e também o apoio dos dirigentes, dos presidentes das cooperativas, eu acho que a gente vai prosseguir. E é muito difícil você olhar assim, um futuro da FECOAGRO ou do cooperativismo sem uma área de comunicação. Uma celebração de sucesso, com reunião de pessoas que não se viam há tempos, promovendo muita integração e celebrando o cooperativismo de Santa Catarina. Um momento marcante que demonstrou a força e a união do setor. E que venham mais 60, 70, 100 anos, que a história da FECOAGRO continue a brilhar. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos. Viva a FECOAGRO! Destaque Cooperativista. Oferecimento FECOAGRO. Há 50 anos interagindo.
cooperando e difundindo o cooperativismo em Santa Catarina. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade, realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina.